Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de discutir um pouco a respeito da definição formal de limites. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita, faz isso agora porque aí você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área de comentários para continuar falando comigo, apresentando suas dúvidas e, inclusive, apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos e com seus contatos. Compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em cálculo. Desta forma, você estará auxiliando no fortalecimento deste canal. O objetivo deste vídeo é apresentar uma definição formal de limite. Eu não vou me preocupar em como obtemos o limite numericamente. A ideia aqui é descrever como o limite é conceituado de maneira matemática, em termos matemáticos. Para isto, eu vou considerar uma função f de uma variável real e p um ponto do domínio desta função ou uma das extremidades de algum dos intervalos que compõem o domínio de f. Novamente, eu vou frisar que neste momento eu estou trabalhando com funções reais de uma variável real. Sendo assim, com este ponto e com essa função, eu vou considerar algumas situações. A primeira situação que você está enxergando é a seguinte: eu tenho uma função descontínua no ponto P, porque ela não está nem definida nele, mas perceba o seguinte: se a função fosse definida no ponto P, então f de P deveria ser este valor L que está sendo circulado. Agora, eu vou tomar um número epsilon positivo e vou considerar a faixa L mais epsilon e L menos epsilon. Perceba o seguinte: eu consigo achar um intervalo de forma P menos delta, P mais delta, ou seja, a distância entre esses extremos ao ponto P é delta, o mesmo delta, delta positivo, de maneira que, se eu pegar qualquer ponto no intervalo P menos delta a P mais delta, a imagem cai no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. E perceba que eu estou pegando um epsilon qualquer. Se eu diminuo o epsilon no eixo y, automaticamente eu estou alterando o delta necessário no eixo x. Portanto, o delta que eu estou considerando aqui embaixo, no domínio, depende do epsilon que eu peguei originalmente na imagem. E, novamente, a função não está definida no ponto P. Num segundo exemplo, perceba o seguinte: a função agora está definida no ponto P, mas ela é descontínua. Na realidade, para que essa função fosse contínua, f de P novamente deveria ser L. E perceba o seguinte: se eu considero o intervalo L menos epsilon, L mais epsilon no eixo y, novamente eu consigo encontrar um intervalo da forma P menos delta, P mais delta, de maneira que, se x estiver nesse intervalo, a imagem dele vai estar dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Ainda notemos que, neste caso, o delta depende do epsilon que eu estou considerando. Porque se eu diminuo esse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, fatalmente eu terei diminuído o intervalo P menos delta, P mais delta.
E aqui perceba que, diferentemente da primeira situação, a função está definida no ponto P, mas ela não é contínua no ponto P. Aqui temos uma terceira situação. A função existe no ponto P, está bem definida, é contínua e f de P é igual a L. Perceba novamente que se eu tomar um tamanho epsilon positivo e considerar um intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, eu consigo encontrar um intervalo da forma P menos delta, P mais delta, de maneira que toda vez que eu pego um x neste intervalo, a imagem dele vai cair dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Uma última situação que eu gostaria de apresentar é da função descontínua. Perceba que aqui f está definida em P. É este ponto que eu estou circulando aqui. A função é descontínua. Mas veja o seguinte. Imagine que eu pegue um valor L aqui. E aí eu vou pegar um intervalo da forma L menos epsilon, L mais epsilon. Mas perceba o seguinte. Imagine que eu estou procurando o ponto do domínio cuja imagem é L menos epsilon. E aí eu chamo esse ponto de P menos delta e a distância dele até P é delta. Veja só, se eu considero a mesma distância e encontro o ponto aqui da forma P mais delta, eu vou ter pontos desse intervalo cuja imagem não está mais na faixa definida por L menos epsilon, L mais epsilon. E neste caso eu estou trabalhando com uma função descontínua. Perceba ainda que neste caso acontece o seguinte. Se eu vou observar a função por valores menores do que P, eu percebo que a imagem está indo para esta altura, que é a altura L. Por outro lado, se eu venho pela função e analiso o gráfico dela por valores maiores do que P, perceba que a imagem está indo para este ponto aqui no alto. Ou seja, se eu caminho à esquerda da função e à direita da função, o ponto no qual eu paro não é o mesmo. É justamente essa ideia de quebra e essa impossibilidade de encaixar o intervalo P menos delta, P mais delta, no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, para qualquer delta, que me dá a ideia de limite. E como é que eu traduzo essas situações matematicamente? Ao olharmos para os três primeiros gráficos, nós percebemos que existe um número real L satisfazendo a seguinte propriedade. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Tal que, para todo x pertencente ao domínio da função, se x está no intervalo P menos delta, P mais delta, então a imagem dele está no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. De maneira equivalente, podemos dizer que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, para todo x pertencente ao domínio da função, se o módulo de x menos p for menor do que delta, então o módulo de f de x menos L tem que ser menor do que epsilon. E, em particular, o número L satisfazendo esta propriedade é único. Como é que eu passo desta expressão para esta? Perceba o seguinte. P menos delta menor que x menor que P mais delta
é equivalente a menos delta menor que x menos p menor que delta. E aqui eu utilizo então uma propriedade da desigualdade modular para chegar nesta expressão. O mesmo eu posso fazer quando eu considero L menos epsilon menor que f de x menor que L mais epsilon. Desta maneira, nós podemos utilizar então esta ideia agora como definição. E a definição matemática então é a seguinte: sejam f uma função real de uma variável real e p um ponto do domínio de f ou extremidade de um dos intervalos que compõem o domínio de f. Dizemos que f tem limite L em P se para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, tal que para todo x pertencente no domínio da função, se o módulo de x menos p for menor do que delta, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Este número, quando existe, é único e será indicado com esta notação, que nós lemos limite de f de x quando x tende a p. E aqui eu quero só tomar um certo cuidado com o significado de tender. Tender quer dizer se aproxima de p, nesse sentido, no sentido de aproximação. Escrevendo esta mesma definição, agora com símbolos matemáticos, nós dizemos que limite de f de x quando x tende a p é igual a L, se e somente se, para todo epsilon maior que zero, existe o delta maior que zero, tal que para todo x pertencendo ao domínio da função, se módulo de x menos p for menor do que delta, então módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. A primeira observação que eu gostaria de fazer é a seguinte: se a função for contínua e definida em P, então esta igualdade é verdadeira. O limite de f de x quando x tende a P é f de P. E se eu aferir que o limite de f de x quando x tende a P é igual a f de P, então eu vou dizer que a função é contínua no ponto P. A segunda observação é que o limite de uma função no ponto não depende daquele ponto específico, mas ela depende, na realidade, dos valores da imagem da função em pontos próximos àquele que eu estou analisando. Por isso, nós vamos dizer que limite é um conceito local, é um conceito que depende de uma vizinhança, ou seja, de um conjunto de pontos próximos daquele que eu estou efetivamente analisando. Uma terceira observação é que se eu tiver f e g duas funções e se existir um r de maneira que no intervalo p menos r, p mais r, f seja igual a g e se existir o limite de g quando x tende a p, então também vai existir o limite da função f quando x tende a p e este vai ser igual ao limite da função g. Em outras palavras, isso está me dizendo o seguinte: se eu tenho duas funções que num determinado intervalo em torno de p, estas funções se tornam iguais, então os limites delas em p também precisam ser iguais. Bem, era isso que eu queria discutir com você hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.